E aí, leoninos, como é que estamos? Bora para mais uma leitura? Dessa vez uma leitura atemporal de quem é o seu próximo amor, onde a gente vai tentar descobrir quem é que tá chegando aí na sua vida amorosa, tá bom? Quando eu digo atemporal, eu digo que não importa o momento que você chegar nessa leitura, se ela ressoar com a sua situação, talvez ela seja para você, ok? Lembrando também que é uma leitura geral, pessoal, e que talvez realmente não ressoe com a sua história. E tá tudo bem, tá bom? Aqui no YouTube a gente tem inúmeros outros incríveis tarólogos e no final das contas ninguém fica sem leitura, tá? Se você não encontra a sua mensagem aqui ou em qualquer outro vídeo meu, você encontra com toda certeza em algum outro tarólogo, porque a espiritualidade nunca deixa ninguém desamparado e sem as mensagens necessárias, ok? A gente começa com uma energia não muito boa aqui pro leonino, eu espero que seja referente a alguma situação do passado em que houve trapaça, manipulação, aquela energia que a gente conhece já de passar o outro para trás. Quando eu me refiro a passar o outro para trás, a gente pode pensar em qualquer situação, tá? Tanto uma traição, quanto mentira, quanto manipulação, quanto levar vantagem sobre o outro sem que o outro saiba. E por aí a gente vai. Com os 5 de espadas, infelizmente a energia é essa, tá? A energia de alguém que não aceitava ficar por baixo. A energia de alguém que, independente do tipo de situação, não ia aceitar estar errado, digamos assim, tá? Independente se a pessoa estava errada ou não, tá? Ela não aceitaria de qualquer maneira a ideia de estar errada. Então, aqui é quase que uma pessoa viciada em passar por cima dos outros, em passar por cima do que o outro acha, em passar por cima do respeito pelo outro, e por aí a gente vai. Espero, é claro, que essa energia esteja no passado. De fato, as primeiras cartas geralmente representam situações do passado. E ainda assim, como tá aparecendo aqui ainda essa pessoa / situação, a gente pode considerar que o leonino ou ainda pensa, ou ainda lembra, ou ainda sente os efeitos de quando essa pessoa ou situação passou pela vida dele. Vamos ver o que mais aqui. E se for pro mesmo grupo de leoninos com quem eu geralmente falo, essa pessoa / situação tem aparecido bastante, né, em todas as leituras de vocês. Meio que desde o começo do canal. O canal tem 1 ano agora. Então, os efeitos do que essa pessoa trouxe para sua vida, leonino, ainda são sensíveis, ainda são perceptíveis, tá? Talvez você esteja em um processo de cura de tudo que aconteceu depois que você encontrou ou enfrentou essa situação. Mas, de fato, os efeitos ainda estão aí, tá? Isso representa alguma coisa ruim? De certa forma, sim, de certa forma, não. Não podemos dizer que é uma coisa ruim porque tudo que existe aí de desafio na nossa vida vem para lapidar a gente, né? Vem para trabalhar a gente. Então, o fato de essa energia ainda estar presente aí mostra talvez que você ainda esteja trabalhando essa situação. Não quer dizer que você tá aí lamentando a passagem dessa pessoa pela sua vida. Imperador. E eu sinto que esse imperador fala justamente sobre a energia dessa pessoa, tá? Geralmente, se eu for querer falar do leonino aqui com a energia do imperador, seria muito o leonino usando as forças que criou para se levantar dessa situação traiçoeira, para construir um mundo novo para si, para dominar o seu mundo, e aquela conversa que a gente tem sempre aqui no canal,
de que esses desafios trazem uma força nova pra gente, que vem da experiência que a gente ultrapassou e que fazem a gente enxergar sobre a nossa própria responsabilidade perante a nossa própria vida e a responsabilidade que a gente tem em criar o nosso próprio mundo, porque ninguém vai fazer isso pela gente, tá? Não sinto que essa energia seja a energia do leonino, embora sinta que o leonino possa muito bem estar fazendo esse movimento de usar o seu próprio conhecimento para dominar o próprio mundo. Eu sinto que essa energia se refere a essa pessoa do passado no quesito ditatorial da própria carta. No sentido de que é uma pessoa que não abre mão da própria vontade, no sentido de que é uma pessoa quase ditatorial quando quer alguma coisa. Eu quero desse jeito e se não for do meu jeito vai ter guerra. Eu quero do meu jeito e se não for do meu jeito, então eu não quero. Sabe aquela criança da 3ª série que quer tudo do próprio jeito porque foi mimada pelos pais? Mais ou menos assim, tá? Só que aí a gente tá falando de uma pessoa adulta que não amadureceu emocionalmente e acaba ainda tendo reações infantis perante as frustrações, tá? As pessoas que não amadureceram emocionalmente, geralmente ainda reagem como crianças perante as frustrações da vida. Então são pessoas que não conseguem ouvir a palavra não, são pessoas que têm um grau de insistência muito grande quando querem alguma coisa, então meio que atropelam a vontade de quem estiver no caminho, de quem deixa, na verdade. Porque no final das contas, se a gente pensar, esse tipo de pessoa não faz isso com todo mundo. Faz com quem deixa, né? É claro que quando a gente está num envolvimento com uma pessoa desse tipo, a gente se envolveu primeiro pelo encanto, pelo sentimento e por aí vai, e se jogou. Então a gente meio que já não tem mais tanto controle sobre o que a gente vai deixar a pessoa fazer. Mas de certa forma ainda é a gente que deixa, né, pessoal? Então, como eu tenho aqui essas duas energias e eu sinto que representando essa pessoa, a mensagem por trás disso tudo é muito de que essa pessoa ainda sente que tem a posse de vocês. Essa pessoa ainda sente que é dona ou dono de você. Que foi exatamente a sensação que essa pessoa sempre teve enquanto esteve com você, né? A gente ensina as pessoas a tratar a gente ensina como a gente quer ser tratado, mesmo que de maneira inconsciente. Então, assim, é claro que o leonino tem um novo início, tá? É claro que o leonino tem uma nova perspectiva aí de vontade para seguir adiante, um novo gás, né? Talvez em função de tudo que aprendeu aqui, ou talvez em função do nível de dor que sentiu, o leonino criou um novo gás. É claro que isso pode estar no passado, tá, gente? Aqui a gente está falando de uma situação em que o tempo é fluido, assim como tudo. Então eu tenho aqui uma nova vontade surgindo na vida do leonino, uma nova sede de viver. O que eles me dizem aqui com o As de Paus é que, inclusive, essa sede de viver vem muito de um presente da espiritualidade. É claro que tem muito de esforço seu, tá, leonino? A gente nunca pode tirar isso. A espiritualidade só pode ajudar a gente quando a gente deu o primeiro passo. Mas, de certa forma, aqui há uma energia a mais, um gás a mais. E a espiritualidade está estimulando esse novo início. É como se o universo juntasse as duas mãozinhas dele, ou as três, e dissesse: leonino, vai, recomeça. Leonino, vai, a gente está te disponibilizando aqui uma energia extra, já que você teve a coragem de se levantar. E a gente está dizendo para você: vai adiante, recomeça, faz novos plantios, planta uma nova vida, planeja uma nova vida e cria uma nova situação, um novo ciclo onde você se enxerga melhor, onde você enxerga suas próprias necessidades melhor e como prioridade. Eu gosto do As de Paus, tá? Ainda mais quando a gente se refere à energia de leão, porque leão é um signo de fogo e
A própria energia do As de Paus é uma energia de fogo, então é aquela coisa, leonino, você está se encontrando, leonino, você está entrando novamente na sua própria energia, você está se centralizando de novo e o universo está dando aquele empurrãozinho. Para muitos leoninos, essa ajudinha vem de uma busca consciente pela espiritualidade. Então, para muitos leoninos é aquela coisa de que ou eu descobri um novo mestre, ou eu descobri um novo ramo da espiritualidade, ou eu tô trazendo aquela espiritualidade que eu já tinha para mais perto da minha vida, de modo que aquilo me preencha de uma maneira que antes eu não permiti preencher. Quem sabe aqui eu tô colocando a espiritualidade novamente como centro da minha vida, não como centro principal no sentido de só vivo para isso, mas como centro de vida no sentido de que eu preciso disso para viver melhor. Então aqui a gente tem uma infinitude de possibilidades quando se trata de espiritualidade. Talvez seja um leonino que descobriu novas terapias holísticas e está investindo nisso, que está estudando sobre as leis da espiritualidade, que está usando a espiritualidade para se desenvolver como pessoa, e também pode ser um leonino que está apelando à espiritualidade, se ligando um pouquinho melhor através de meditações, orações, e por aí a gente vai, para que essa espiritualidade tome conta, para que o leonino consiga sentir essa espiritualidade novamente na própria vida, usando essa energia como estímulo. Claro que a gente está falando de uma energia geral, tá, leonino? Se você quiser uma leitura com a sua energia específica, se tratando de amor ou se tratando de carreira ou o que seja, me chama para uma leitura particular. Os meus dados estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo você também vai encontrar profissionais de apometria que eu indico, tá? Para mim, a apometria é a medicina da alma. Para mim, não existe uma terapia holística que seja mais avançada, digamos assim, no sentido do alcance que essa terapia tem. Então, eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo também o número da minha profissional favorita nesse campo, tá? Então, ela e a equipe dela são, na minha opinião, os melhores. Seguindo aqui. E é claro que há movimento, eles me dizem aqui, uma vez que eu tenho uma carta de número 1, de 4 e de 5, tá? Com essa escadinha a gente forma a ideia de que, independente da dor, independente de tudo que aconteceu, o leonino tá crescendo. E redescobrindo uma nova forma de enxergar a afetividade, descobrindo uma nova forma de enxergar o amor e também entendendo melhor sobre os seus próprios processos de entregar amor. Quem sabe eu tenho que ir mais devagar nessa questão amorosa, quem sabe eu tenho que pensar um pouquinho melhor antes de simplesmente me jogar. Ainda assim, eu mantenho determinado otimismo a respeito da minha vida amorosa, porque eu sei que eu mereço amor, porque eu sei que em algum momento aquilo que eu desejo nessa parte amorosa vai funcionar, vai aparecer. E enquanto não aparece, eu continuo de boas. Primeiro porque eu ainda estou aprendendo muito a respeito de tudo que eu passei. E depois porque eu ainda estou num processo de entendimento de mim mesmo. Então, para muitos leoninos aqui, há uma busca interna, há um trabalho interno no sentido de se entender. E se ainda não há, tá, leonino, talvez esteja chegando a hora de você acordar para a percepção de que, por mais que a gente não queira criar sofrimento para nossa própria vida, se a gente caminha inconsciente de quem somos e de como funciona a vida, a gente acaba, sim, criando sofrimento. É a respeito disso que eu me refiro quando digo que somos responsáveis pela nossa própria vida, não culpados. Tá? Não culpado de erro, não culpado de ter deixado certas coisas acontecerem, não. O conceito de culpa é um conceito muito atrasado, funciona para religiões que querem ameaçar a gente com pecado e inferno, tá?
Para quem está crescendo, a ideia de culpa já não funciona mais. Afinal, se Deus não culpa a gente, se Deus perdoa a gente incessantemente, se o perdão de Deus está disponível para a gente desde o início até o final, quem somos nós para nos culpar? Quem é o outro para nos culpar? É claro que aqui eu não tô falando de maldade de propósito, tá, gente? Tô falando de experiência de vida mesmo. A gente erra para crescer. Então, se a gente for usar a culpa como uma punição de mim para mim mesmo, que basicamente é o que é a culpa, eu me impeço de caminhar. O melhor mesmo é a gente reconhecer que somos responsáveis, ok? Fui responsável pelo que me aconteceu, fui responsável por ter tido determinada inconsequência, mas agora que percebo que foi uma inconsequência, faço o possível para arrumar e para não cometer mais esse erro. Ou seja, a culpa é inútil, a culpa só serve para aterrar a nossa energia e enterrar a gente mais para baixo. Então, se você ainda não começou com esse trabalho interno aí, meio que tá na hora, tá aqui o recado da espiritualidade. Para quem já começou, o leonino que já começou a trabalhar nessa área tá entendendo um pouco mais, não só sobre amor próprio, que é uma coisa que eu falo bastante aqui, mas também a respeito da maneira com que eu entrego o meu amor. Se eu entrego o meu coração de maneira irresponsável, eu tô sendo irresponsável comigo. E aí é claro que eu vou ter que enfrentar as consequências que nem sempre são boas. Então, às vezes, eu tenho que entender quais são os tipos de crenças interiores que me fazem ter esse desespero por uma relação, que me fazem ter esse desespero, essa necessidade tão forte de ter alguém do meu lado. Por que é que eu acredito, às vezes, que só vou ser feliz se tiver mais alguém na minha vida? São coisas pra gente ir questionando isso e trabalhando. Alguns leoninos estão fazendo isso, sim. Para outros que ainda não estão fazendo, tá chegando a hora, tá? O universo tá meio que dando esse recado aqui de que existe sim um mar de sentimento no mundo, mas assim como em todas as áreas, em todas as situações, a gente tem que ser responsável pelo que a gente faz com a gente mesmo. Então, se a gente não analisa as pessoas com quem a gente se envolve, se a gente não analisa as situações nas quais estamos entrando, a responsabilidade ainda é nossa e, portanto, melhor analisar antes as bandeirinhas vermelhas, né? Melhor ver como tá o mar antes de entrar. E quando a gente tá falando aqui de novo amor, de quem é o seu próximo amor, é claro que a gente está falando também de o leonino já chegar para os próximos amores, para as próximas situações, com essa consciência. Com essa consciência de que eu tenho que filtrar as pessoas que vão entrar na minha vida. Eu tenho que observar muito bem, tanto psicologicamente quanto energeticamente, tá? Todo mundo tem o seu sexto sentido para saber se bate ou se não bate, para saber se desconfia ou se não desconfia. E a ideia é não ignorar esse sexto sentido, essa intuição, na hora de eu me relacionar com alguém. Não precisa ser amoroso isso, tá? Rei de Copas, então assim, ó, é claro que há caminho pro leonino no fundo do baralho, a carta do mundo, eu já vou falar sobre, tá? Eu gosto bastante. Então é claro que há caminho aqui pro leonino e é claro que há a possibilidade de um novo amor. Mas observa, esse novo amor só chega depois que eu amadureço certas questões aqui. Não adianta eu querer ter um rei grandão, um rei de copas, um rei que já lidou com as próprias emoções, se eu ainda estou aprendendo. Então é claro que para parear as energias, já que eu só posso atrair pessoas que me tratam como eu me trato, para eu conseguir atrair ou abrir espaço para esse rei de ouros na minha vida, eu tenho que, pelo menos, ter o meu emocional trabalhado, que é justamente o que o leonino tá fazendo aqui. Então, assim, na medida que eu cresço e na medida que eu melhoro para mim mesmo, na medida que eu melhoro a minha relação comigo mesmo, eu também melhoro as pessoas que eu atraio para minha vida. Então, tem muito leonino aqui saindo da energia de atrair isso aqui, para atrair isso aqui. E aí, é claro, um novo ciclo se abre
na vida do leonino um novo ciclo inicia, não no sentido de uma nova página de um livro, um novo dia. Quando a gente está falando de um novo ciclo baseado na Carta do Mundo, a gente está falando de uma vida que se renova, de uma vida que começa do zero quase, tá? Porque é a última carta do baralho, depois dessa, recomeçando o tarô, os arcanos maiores do tarô, é claro, a gente tem a Carta do Louco. Então aqui eu completei toda uma jornada de experiência que, claro, teve suas dores, mas também teve suas alegrias. E aí, agora que eu tô fazendo esse trabalho de crescimento, tô absorvendo a experiência que a própria vida queria que eu tivesse nesse momento, é claro que aí sim eu estou apto para iniciar um novo caminho e, quem sabe, viver de verdade pela primeira vez, né? Porque quando a gente não é consciente de si, a gente está apenas reagindo ao mundo. Quando a gente vai absorvendo uma certa consciência de como se deve se tratar e observar o mundo, aí sim a gente começa a viver com consciência. Porque aí eu estou com o meu cérebro ligado durante o meu dia a dia, eu não estou mais vivendo no automático, eu não estou mais só reagindo. Sinto que o leonino está indo para esse caminho aqui. Se ainda não chegou aí, tem tempo ainda, somos eternos. E a questão aqui é sempre esse foco no autotrabalho, não só para que eu receba um novo amor, mas também para que o meu amor próprio cresça e me baste. Tá bom, leonino? Daqui a pouquinho tô de volta, tá? Com as leituras do começo do mês. Até lá, eu deixo um grande beijo para você.